citando. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que ele, Jesus, se hospedara com homem pecador, porque era sinônimo, publicano, pecador. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, se alguma coisa tenho defraudado, tenho roubado, tenho tirado, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, vamos repetir, irmãos? Hoje houve salvação nesta casa. Aleluia. Pois, diz assim o texto bíblico, que também este é filho de Abraão. Verso 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Pai, fala o coração da igreja e nós cuidaremos de te dar toda a glória. Oramos em nome de Jesus. Amém. Esta é a missão do Filho do Homem, buscar e salvar o perdido. Então, de certa forma, vamos dar continuidade à lição que acabamos de estudar sobre salvação pela graça. E a gente fala disso aqui o tempo todo, irmãos. Faz parte do ambiente evangélico. Se a gente não falar disso aqui, vamos falar de quê? Se é a coisa mais importante da existência humana. Quando você lê lá o discurso de despedida de Moisés, lá Deuteronômio 30, se não me falha a memória, irmãos, a coisa assim, parece ser a coisa mais absurda do mundo, absurdo dizendo eu, quando Moisés diz assim para eles, eis que está diante de vocês a vida ou a morte, a bênção ou a maldição, escolham. Pensa nisso, irmãos. Como assim, Moisés? Isso é fácil, a gente quer a vida. Claro que a gente não quer a morte, a gente quer a bênção, claro que a gente não quer a maldição. Então, eu costumo dizer, irmãos, sem medo de estar errado, que a igreja trata só de assuntos importantíssimos. A igreja se debruça sobre os assuntos ou sobre o assunto mais importante para qualquer ser humano, porque a gente fala de vida. Parece ser tão óbvio quando Moisés disse aquilo, né? Parece aquele professor dando prova e ainda dizendo a resposta. Mas não tem necessidade nem da gente estar aqui, se você já está dizendo, a resposta está na própria pergunta. O que vocês querem? Vida ou a morte? A resposta já está aí. Hoje houve salvação nesta casa. O que Zaqueu conquistou, ou melhor, o que foi conquistado para ele naquele momento? A coisa mais importante na existência humana, salvação, vida eterna. Então, quando você e eu, a gente está vindo para a igreja, não pensa assim, hoje eu vou tratar de algum assunto, desculpa a expressão, chato, sem importância. Olha, irmão, duvido que isso vai acontecer. Duvido que isso vai acontecer, duvido que deste púlpito ou de outro púlpito, de uma igreja séria, de uma igreja onde tenha pessoas sérias, pregadores, líderes, homens e mulheres sérios, duvido que você vai ouvir ali abobrinha, duvido. A gente trata da essência do ser humano, do desejo maior do ser humano, que é viver. E Jesus Cristo, então, diz que ele veio buscar o que estava perdido, ele veio dar vida. Esta é a missão de Jesus, podemos até chamar isto de tema da nossa mensagem. Qual a missão de Jesus? Verso de número 10, é próprio Jesus que responde, buscar e salvar o perdido. Em Lucas, capítulo número 23, versos 41 a 43, tinha um homem perdido, à beira da morte, que a gente chama ladrão na cruz. Não da cruz, porque ele não roubou a cruz, né? Ladrão na cruz. E aquele homem, irmão, naqueles, não saberia dizer milésimos de segundo de existência, minutos, não sei dizer, mas eu sei dizer que nos estertores da sua vida, ele pede a Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, quando vieres no teu reino. E Jesus disse o quê, irmãos? Quando? Hoje. Alguns divergem, não, ali tem uma vírgula, disse Jesus, hoje, vírgula. Não tem vírgula não, irmão. Hoje estarás comigo no paraíso. Já imaginou? Já imaginou? O que é isso? Eu vou morrer, vou para o inferno. Aí vem alguém e diz assim, não, você não vai. E te resgata. É isso que aconteceu contigo.
É isso que aconteceu comigo. E se isso ainda não aconteceu contigo, pode acontecer hoje. Porque Jesus hoje, Ele pode dizer isso para você como uma sentença. E salvação é uma sentença. É Jesus dizendo, hoje houve salvação nesta casa. Ali, Jesus é profeta, você crê? Zaqueu, homem rico, devia ter esposa, eu imagino, o texto não diz, mas um homem rico não vai viver sozinho, não era muito comum. Devia ter até filhos, tudo é especulação minha. E escravos, servos, porque no Velho Testamento, casa é mais do que o marido e a mulher, inclui marido, mulher, filhos e servos. Hoje houve salvação nesta casa. Aquele ladrão lá na cruz, ele não teve tempo de se santificar, de corrigir os seus erros, de voltar lá daquela família que ele roubou, que ele fez qualquer violência, ele não teve tempo. Então não adianta você ficar padronizando salvação, irmão, porque você não encontra padrão fáceis na Bíblia, não. O padrão é esse, só Jesus salva, esse é o padrão. Mas Zaqueu teve tempo. Por isso é que Zaqueu, no verso número 8, vai dizer, Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, resolução minha, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Ele teve tempo. Eu não quero aqui padronizar, porque eu não sei o que Jesus reserva, Deus, o Senhor da vida e da morte, reserva para as pessoas que estão sendo salvas hoje. Eu quero falar por mim e por você, que estamos aqui hoje. Se Jesus já te salvou, e quem tem certeza disso, não precisa falar amém bem alto não, fala amém no seu coração, amém, certo? Ele está te dando tempo hoje de você corrigir os rumos de sua vida. Se você é salvo, agora você precisa fazer o quê? Frutificar. Agora a gente começa a falar de santificação. Ah, mas aquele ladrão lá na cruz, não. Ele não. Mas não é o seu caso. Não é o meu caso. Não é o caso daqueles que são nascidos e criados num berço evangélico. Eles têm tempo, como Zaqueu vai ter, de corrigir os seus erros, de entrar agora no chamado de processo de santificação. Esse eu posso chamar de processo, que só termina lá em 1 Coríntios 15, na glorificação. Salvação é um ato. Santificação você pode tratar como sendo também um ato, porque Jesus, ao nos encontrar, nos torna santos. Santificação é um processo, porque ao longo da existência humana, é a corrida que Paulo se refere, mas vai ter um ato, um ápice, onde não haverá mais possibilidade de pecar, que é a glorificação. Mas aqui, Zaqueu tem, Jesus salva o perdido. Esta salvação produz fruto na sociedade, na vida do homem, na família. Não podemos dizer que Jesus, que nos salvou, nos deixa no mesmo estado em que nos encontrou. Isso é um absurdo. Na casa onde ele entra, no coração onde ele entra, ele não deixa a pessoa no mesmo estado em que ele encontra aquela pessoa. Não tem como o marido agora ser o pior marido do mundo. Não tem como agora a mulher ser a pior mulher do mundo, porque é salva. Não tem como. Ele te encontrou a pior mulher do mundo, te salvou e te deixou a pior mulher do mundo, ou a pior filho do mundo, desobediente. Não tem como. Ele encontrou Zaqueu e não deixou Zaqueu como estava. Agora houve mudança na vida de Zaqueu, e essa mudança a gente chama de fruto, a gente chama de santificação. As notícias correntes sobre o nosso país é que o Brasil ele tem um predomínio de evangélicos, e isso, segundo algumas pesquisas, tende a aumentar, existem algumas divergências e tal, e o que o ímpio teme é que alguns evangélicos dominem todas os lugares da sociedade, inclusive a política, e tentem impor uma vida, um modo de viver igual ao deles. E o diácono Geraldo falou aqui, ele deve ter experiência pessoal, eu não tenho, né, de igrejas onde estabelece ali padrões e tudo. Eu particularmente sou nascido e criado na IPB, graças a Deus por isso, não julgo as outras, amo as outras. Minha irmã que esteve aqui domingo passado, do Evangelho Quadrangular,
minha irmã sempre ora por mim, mas eu digo que dou graças a Deus, porque dentro da IPB a gente não tem esses estereótipos, tem que ter barba, não ter barba, enfim, não temos essas coisas. Rapidamente abro até um parênteses, eu me lembro disso, estava indo para a igreja presbiteriana de Brás de Pina, estava indo de ônibus, estava dentro do ônibus e tinha um rapaz na minha frente, eu não esqueço, e o rapaz estava com a blusa preta, rapaz bem apessoado, forte, e ele estava ali com as miçangas, né, os enfeites que lembram aqueles roqueiros, e eu fiquei atrás dele, olhando para ele e pensando assim, poxa, eu estou indo para a igreja, e esse rapaz não poderia estar indo para a igreja também e abandonar esses estereótipos? Irmãos, ponto do ônibus, igreja presbiteriana de Brás de Pina, o rapaz desce na minha frente, eu desci com ele, ele entrou na igreja presbiteriana de Brás de Pina, e ele depois dirigiu o louvor. Aí eu falei, meu Deus do céu, meu Senhor, me perdoa, pai, cria esses estereótipos na cabeça e depois acha que todo crente tem que ser igual a você, assim, andar assim, né? Rapaz lá louvando a Deus, até hoje eu me envergonho quando eu penso nisso. Agora, fechando parênteses, esses são os estereótipos, né, dessas formalidades, das vestimentas. É óbvio que algumas, a gente sabe, não são condizentes com o padrão cristão, porque a ética é muito elevada, não canso de dizer isso. Mas há um receio do ímpio de que os evangélicos se tornem maioria, por exemplo, na política, e comecem a impor um modo de vida. Irmãos, eu duvido que isso possa acontecer, e vou dizer por quê. Porque essa grandiosidade de evangélicos que estão surgindo por aí, irmãos, é um juízo meu, não quero que você saia daqui dizendo o que eu disse, dizendo assim, não, o pastor e a igreja presbiteriana pensam assim. Irmãos, estão muito distantes das Sagradas Escrituras, sabe por quê? Porque, olha só, se a população brasileira é, hoje em dia, composta de uma grande, esmagadora presença de evangélico, por que tem tanto corrupto na política? Porque eles estão lá. Estão lá também. Por que tem tanto? A gente não consegue entender. Por que tem tantos comerciantes corruptos? Eu ouvia um dizendo com alegria, evangélico, que molhava o pão para o pão parecer ser fresco do dia seguinte, e ria e dava gargalhadas. Por que tem tantos evangélicos, irmãos, que quando chega, eu digo isso, permita-me, os irmãos vão perceber que às vezes eu repito, porque essas coisas se repetem. Quando chega no tal do final do ano, naquele tal de mega sena acumulada, eu já presenciei isso numa casa de evangélico, quem vai? Você vai participar? Falei, meu Deus do céu, Senhor, é essa quantidade de evangélicos que está dominando o Brasil? A gente não... O reverendo Guilhermino Cunha, ele dizia sempre, irmão, no passado a gente era chamado de protestante, só que hoje em dia, debaixo do chapéu de protestante tem um monte. Aí ele dizia, né, quando ele pregava lá na catedral, eu ouvia, ele falava assim, a gente vai ter que abandonar o protestante e vamos ter que ser chamado de evangélico. Aí, recentemente, a gente já estava falando assim, bom, irmãos, do jeito que os níveis de evangélico tá, a gente vai ter que, daqui a pouco, achar outro nome para a gente se denominar. Porque é difícil, irmãos, é difícil, muitas vezes, você ver chamados políticos evangélicos que destila o mesmo ódio do ímpio contra o adversário. Quem viu os jogos da Copa, teve um jogo que foi emblemático, né? Uma seleção que era predominantemente de evangélicos, tomou uma goleada da Alemanha, e aí um dos jogadores da seleção que tomou a goleada da Alemanha, foi lá, abraçou o jogador alemão e oraram os dois juntos. E aí o repórter perguntava, como assim? Aí ele falou, olha, nós somos adversários do campo, nós somos irmãos, não tenho ódio por eles, não tem. Então, é difícil você imaginar, nessa gama de evangélicos comerciantes sonegando impostos, evangélicos que não se contentam com a vida comum, que querem sempre mais e mais e mais. Não andeis ansiosos, porque a vez de comer ou beber, não fique ansioso por conta da riqueza. A riqueza na Bíblia é uma divindade que tem nome, Mamon. É divindade, disse Jesus, não podeis servir a Deus ou as riquezas. Riqueza tem nome, Mamon, é uma divindade. Mas como assim, pastor? Muitas pessoas, lamentavelmente,
eu andava ali pela rua Uruguaiana e tem um chamado Camelódromo, e eu passava ali para comprar lembrancinhas. Teve uma época que eu dava lembrancinhas às pessoas e bíblias ali, e nos quiosques evangélicos, um quiosque evangélico, só vendia produto evangélico, na época vendia CD, essas coisas. E um dia eu passando por dentro do Camelódromo, tinha uma batida da Polícia Civil, os carros da polícia. Irmão, eu só ouvia aquelas portas de ferro assim, trac, trac, fechando, porque batida da Polícia Civil, você imaginou, a grande maioria deve estar ilegal. E eu, tranquilo, bom, vou passar pelo quiosque evangélico, vai estar aberto. Irmão, estava fechado também. Aí aquilo me pesou no coração. Falei, bom, agora eu vou procurar outro lugar para comprar as lembrancinhas e a Bíblia, porque eu não quero, né, alimentar essa indústria maligna de falsificação. Uma irmã nossa, parente nossa, divulgando lá os tênis de marca, né? E não sei se você usa ou não, vai aqui a minha palavra pastoral. Vai alimentar essas indústrias, você está alimentando a mesma... Não, pastor, não tem comparação. Tem sim, irmãos, a indústria da droga, do tóxico é a mesma, tá? E ela lá divulgando lá os famosos tênis, né? Caríssimos, que só são vendidos em boutique, porque eles são exclusivistas. É só você ler lá. O objetivo dessas marcas é que só algumas pessoas usem. Isso chama-se exclusividade. E toda exclusividade é muito mais caro. E ela vendia 100, 150. E aí eu falava assim com a minha esposa, ó, é fácil. Entra no site da empresa e vê o preço. 500, 600, 700, alguns que não dá nem para eu comprar. Quanto é que na mão dela? 150. Gente, tem alguma coisa errada que não está certo, né? Ou é pirata, ou é roubado. Que é roubado eu descarto, porque é uma crente. Mas eu penso comigo, é essa quantidade, é esse nível de evangelho que a gente quer dominando o Brasil? E dizer que somos como eles? Não, olha aqui o evangélico que eu quero ser. Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Ele está ganhando ou perdendo? Eu vou ficar 50% mais pobre a partir de agora. Ele ganhou, financeiramente falando, ou perdeu? Pastor, pergunta absurda, pergunta óbvia. É óbvio que ele está 50% mais pobre. Esse evangelho não enche igreja. O diácono Geraldo já falou. Esse evangelho não enche igreja, pastor. Mas esse é o genuíno. Hoje houve salvação nesta casa, e se houve na sua casa, na minha casa, no seu coração, no meu coração, há que ter mudança, porque nós não somos como os ladrões lá na cruz, não estamos para morrer daqui a pouco, pode até ser que sim, naquele caso era certo, então nós temos tempo de corrigir nossa vida, os rumos da nossa vida, se hoje houve salvação na sua casa, se hoje houve salvação na minha casa. Diz o texto bíblico que Zaqueu desce com alegria. Salmo de número 4. Mais alegria puseste no meu coração do que no coração deles, quando lhes há fartura de cereal, fartura de vinho. É a alegria da salvação, que não dá para comprar, não dá para vender, que está graciosamente disponível na mão daquele que tem e pode dar. Hoje houve salvação, esse homem está cheio de alegria porque lá em Mateus 13, verso 44, o texto bíblico fala daquela parábola de um homem, uma parábola simples, de um versículo apenas, de um homem que descobriu um tesouro cavado ali, naquele lugar, e ele foi correndo comprar aquilo ali, por causa daquele tesouro. É essa alegria, a alegria da salvação, que tem de ser e é maior do que todas as alegrias. E aonde essa alegria chega, pastor Ricardo falou isso domingo próximo passado, ou retrasado, me lembro, talvez até citando um livro, você pode comprar, é um opúsculo, livro fininho, escrito por um puritano, se não me engano o título do livro é assim, o poder expulsivo de um novo afeto. Leia lá, você vai ver, onde, né, a gente
quem é da antiga, lembra de uma música que a gente cantava? Como é que você esquece um amor com outro amor, não é isso? Você está apaixonado por uma jovem, por um jovem, enfim, aí não dá certo e tal. Como é que eu vou fazer para esquecer aquele? Eu começo a me apaixonar por outro. Então o título do livro é mais ou menos isso: Poder Expulsivo de um Grande ou de um Novo Afeto. Está às vendas aí, você pode comprar um opúsculo. Quem gosta de ler é fino, é uma mensagem. Aonde o autor desenvolve essa tese. Aonde o amor de Cristo entra, ele expulsa os outros amores. Aonde a alegria da salvação entra, ela expulsa as outras alegrias. E foi o que aconteceu aqui. A alegria da salvação chegou ao coração de Zaqueu, logo ele pôde se desfazer de metade dos seus bens, porque aquilo já não era mais a alegria dele. A alegria maior dele era a alegria da salvação. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. É a missão do Filho do Homem. Filho do Homem não veio nos fazer ser chamados de evangélicos, ou protestantes, ou crentes. João 1,12. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem presbiterianos. Todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem batistas. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem assembleanos. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Ou seja, Jesus nos coloca numa nova família. Pastor, é melhor do que a atual? Com certeza, irmão, tudo que Deus faz é melhor do que a que nós fazemos. Todas as escolhas de Deus para mim e para você são melhores do que as nossas. Todas, todas. Por isso que a alegria é indizível. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. E agora então você chama Deus de Pai e Jesus de irmão. E lá em Lucas 18... Jesus vai dizer assim: quem deixa tudo para me seguir, ganha nesta vida e na futura o cêntuplo de irmãos, de irmãs, de pais. Louvado seja Deus. Então ele nos fez não ser membros de uma denominação, o que é uma bênção, não estou negando, mas mais do que isso, de ser membros da família de Deus. A história de Zaqueu, irmãos, nos mostra que a salvação é para todos. Zaqueu é rico. Lá em Lucas 18, um chamado jovem rico, a Bíblia nem diz que é jovem, lá o texto em negrito diz que é, chega diante de Jesus e pergunta aqui: Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? É o erro dele. O que você pode fazer para ser salvo? Jesus diz, faz isso, Senhor, tenho feito. Aí Jesus diz então, olha só que expressão: uma coisa te falta. Meu Deus do céu, toda vez que eu quiser fazer algo para ser salvo, vai me faltar uma coisa. Nunca vai ser suficiente. E essa coisa que Jesus disse que aquele homem precisava fazer era o quê? Vender os bens e dar aos pobres, segui-lo. Mas o texto bíblico diz que aquele homem saiu muito triste, porque ele era riquíssimo. Agora, olha agora, aí você poderia pensar, se tivéssemos só conhecimento daquele episódio, você e eu poderíamos enganosamente dizer assim: a salvação é para os pobres. Mas Jesus não disse isso. Jesus disse assim: porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí os apóstolos dizem: mas aquele homem era bom, era justo, guardava os mandamentos, Senhor. Sendo assim, quem pode ser salvo? A resposta de Jesus ao homem é impossível. Não é o rico, é o homem. Ao pobre, a mulher, a criança, o adulto, o velho, é impossível. Salvação é uma impossibilidade ao homem. Não é porque você nasceu pobre que você vai ser salvo. Não é porque você nasceu com uma deficiência física que você vai ser salvo. Salvação não é por sofrimento. É impossível que aquela pessoa sofreu a vida toda, depois que morrer vai para o inferno. Mas como assim? Então a salvação é pelo sofrimento? Sim, é de Cristo, um único. Só podemos ser salvos pelo sofrimento de Cristo. Não é porque eu nasci com uma deficiência, o outro com outra deficiência, nasci e morri na pobreza e na miséria que eu vou ser salvo. Senão a salvação era uma condição social. Não é. O Apocalipse vai nos falar que recebem a marca da besta quem? Reis, poderosos, pobres, escravos. E todos eles são condenados de igual modo. Então, não se engane, a salvação não é uma condição social. A salvação é uma dádiva de Deus para pobres e ricos.
E Lucas é o único que registra esse episódio. Por isso, graças a Deus por isso. Porque senão, se tivéssemos só Lucas 18, poderíamos sair daqui pensando nisso. Não, os ricos, não, nenhum deles vai ser salvo. Opa, tem um caso aqui. Então, essa exceção destrói tudo aquilo que eu chamava de regra. Regra é, só pobre é salvo. Não, regra é, só Jesus salva. Pobre, rico, homem, mulher, não importa a condição social e econômica. Então, os irmãos, depois em casa, o tempo já está esgotando, tracem lá um paralelo de Lucas 18 com Lucas 19. Não conseguiríamos fazer nenhuma coisa. Quando em Lucas 18 também o cego, que em outro evangelho vai ser chamado de Bartimeu, está se aproximando de Jesus, que ouve falar de Jesus, que é Jesus, se aproxima de Jesus, e o Filho do homem, Jesus, diz assim: o que você quer que eu te faça? Só eu posso fazer. Maravilhoso, irmão. Se a gente dissesse assim, só tem uma solução para a gente, está distante de nós, impossível de nós chegar até ela, a gente deveria estar perdido e continuar perdido. Mas a gente diz, o Evangelho, só tem uma solução, está aqui hoje, Jesus, que alívio. Já imaginou? Se a Bíblia dissesse, só tem uma solução, mas não adianta, não dá para vocês. Meu Deus, o que a gente está fazendo aqui? Seria um desespero contínuo. Só tem uma solução, Jesus. E Ele está aqui hoje. Aleluia. Ele está vivo. Glória a Deus. Ele está presente, garantia dele. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ele está ouvindo os nossos clamores. Ele está ouvindo, lemos lá no Salmo 4, Ele está ouvindo os nossos rogos. Jesus, tenha compaixão de mim, salva meu filho. Você tem um filho não salvo? Senhor, salva ele, Pai. Salva meu esposo, salva minha esposa, salva meu neto, salva meu vizinho, salva, Senhor, salva. Onde passávamos, como eu falei para os irmãos, cena que se repete, homens com aquelas armas enormes, né? Qual é a nossa oração? Senhor, salva eles, Pai. Eu conheço um testemunho, rapidamente, finalizando, tá, irmão? Já vai caminhando já para o meio-dia. Eu conheço testemunho de uma pessoa que era traficante. Vocês também devem conhecer muitos casos, né? Em que ele se converteu e no culto que a gente participava, a Bíblia dele era de púlpito. A gente nem tem aqui, mas tem os irmãos já viram Bíblia de púlpito, né? Difícil, grande, própria para púlpito. Ele só andava com a Bíblia de púlpito. E um dia perguntaram a ele, mas por que sua Bíblia é tão grande assim? Ele falou, quando eu era bandido, traficante, eu só gostava de arma grande. Quando eu me converti, eu falei, não, eu não vou andar com canivete, não. Lembra da brincadeira que a gente fazia? Quando a pessoa ia para a igreja, né, levava o Novo Testamento, lembra disso? Aqueles pequenininhos que os gideões distribuem? Aí alguém brincava e falava, isso não é uma espada, isso é um canivete. Aí ele dizia assim, eu não vou andar com canivete. Então ele andava com a Bíblia mais pesada mesmo. Ele se alegrava, ele falou, eu era bandido, eu só andava com arma grande, eu só gostava de arma grande. E agora que eu sou cristão, eu só gosto de Bíblia grande. É a alegria da salvação que o texto bíblico fala aqui, irmãos. Salvação, portanto, não é condição social, salvação não é só para pobre, salvação é para o rico também. Eis um rico salvo. E nós, Igreja do Senhor Jesus, irmãos, temos que dar continuidade ao ministério do Salvador Jesus. Ele veio buscar e salvar o perdido. E qual é o ministério da igreja hoje? Mateus 28, ide, pregai o evangelho, para que outros como Zaqueu se arrependam, para que outros como Zaqueu se convertam, para que outros como Zaqueu seja salvo, porque a alegria de Zaqueu é alegria no céu, há júbilo no céu por um pecador que se arrepende, é a alegria da igreja, há júbilo na igreja por um pecador que se arrepende. Portanto, a igreja do Senhor Jesus precisa e deve continuar o ministério cristão. Zaqueu agora, irmãos, convertido, vai frutificar. Lucas capítulo 8, os solos que o semeador sai a semear, lembra da parábola? Então semeia em um solo, no outro solo, até que chega um solo frutífero. O semeador não escolhe o solo porque não foi ele que escolheu, foi escolhido. O semeador só tem a semente como instrumento de trabalho, que é a palavra de Deus.
e ele crê piamente que o que diz lá em João 10, eu digo sempre que a evangelização, ela não tem chance de dar errado, nunca. E por quê, pastor? Porque Jesus diz com todas as letras: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, quando saímos a pregar o evangelho, saímos nessa certeza, irmão. Vai cair num solo frutífero, como caiu aqui no coração de Zaqueu. Irmão, vou parar por aqui devido ao horário. Vamos sair daqui com essa mensagem. Nós damos continuidade ao ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A tarefa do Filho do Homem, a missão do Filho do Homem, buscar e salvar o perdido. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, nós os membros. Nós devemos de caminhar nessa direção, em direção ao perdido pecador, para mostrar a ele o caminho da salvação, para que haja no coração dele o que aconteceu no coração de Zaqueu. A alegria de todos os prazeres foi expulsa pela alegria de vida eterna. Que Deus assim nos abençoe. Amém.